Olá a todos os alunos da sexta etapa da Educação de Jovens e Adultos, o Ensino Fundamental. Estamos aqui com a nossa aula de Geografia, estudando e verificando essas transformações que podem ocorrer no nosso planeta, no nosso país, na nossa cidade. E é o que nós estudamos em Geografia, essas mudanças que acabam ocorrendo, ok, gente? Vamos lá verificar o que nós iremos estudar na aula de hoje, a aula 33 de Geografia, no Aula em Casa Amazonas. Vamos estudar sobre regionalização e formação histórico-territorial do Brasil. Vamos verificar essas transformações que o nosso país ele acabou tendo no decorrer dos anos, tá certo? Eu sou a professora Ludmila Dutra, estarei com vocês para estudar sobre essas mudanças, essas regionalizações que acabaram ocorrendo no nosso país, ok, gente? Então, olha só. Primeiramente, nós temos que entender o que é uma região, tá certo? Então, olha só. A região vai ser uma divisão, tá, de um determinado espaço, tá, ou de um determinado território em áreas com características comuns. Não quer dizer que vai ser igualzinho um estado para o outro, não. Mas o modo de vida, os costumes, a cultura, normalmente ela é semelhante. Então, isso fez com que surgissem essas regiões, tá? Mas, além de região, de ser essa divisão de um determinado espaço ou território em áreas com características comuns, também nós teremos aí a regionalização. E o que vai ser a regionalização? A regionalização, gente, vai ser a divisão, tá? De um país em regiões. No caso, o nosso país, o Brasil, de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que faz essa divisão regional ser a oficial, vai estar dividida em 5 regiões. Vamos lá verificar. Essas 5 regiões que nós temos, vai ser a região norte, que está em verde aí do mapa, que vocês podem observar. Nós teremos aí a região nordeste, que está em azul, sendo formado aí por 9 estados, já o norte temos 7 estados. Teremos aí a região centro-oeste, formado por 3 estados e mais o Distrito Federal. A região sudeste em vermelho, que nós teremos aí 4 estados. Também temos a região sul, é a menor região do nosso país, formado por 3 estados. Então, cada estado que vai estar em cada uma dessas regiões vai ter características semelhantes, Então, a gente observa essas divisões que ocorrem, tá? Mas existem essas diferenças regionais, para ocorrer essas divisões regionais. Então, olha só, essas diferenças regionais que a gente vai estudar e verificar vai ser por conta da extensão territorial que o nosso país ele apresenta, tá? O Brasil ele possui muitos contrastes regionais, ok? Mas não vai ser somente por causa dessa extensão territorial, que o nosso país ele tem. Lembre-se da época da colonização também no nosso país. Tudo isso reflete essas diferenças regionais. Então, não existe somente um Brasil, tá? Mas vários Brasis. Professora, tá certo? Brasis, sim, tá? Isso aí é até um tipo de regionalização, Os 4 Brasis, como é caracterizado, feito também pelo geógrafo Milton Santos, que acabou verificando, essas diferenças que nós temos, porém diferenças que muitas das vezes são semelhantes, tá? Mas além dessas diferenças regionais, a gente também observa que vai ocorrer diferenças tanto da parte da natureza, o clima, a vegetação, que acabam influenciando mais para ocorrer essas divisões, mas também além das diferenças naturais, nós também teremos aí as diferenças sociais, ok? Então, a gente observa tanto as diferenças naturais, sociais, a parte econômica também, que acaba refletindo, e a gente observa aí essas diferenças regionais, tá? Verificando aí essas diferenças regionais, o nosso país, ele vai ter as grandes divisões regionais brasileiras. E essas grandes divisões regionais brasileiras,
ela vai ser considerada a oficial, ok? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, acabou fazendo, né, a divisão regional brasileira que é a oficial, tá? Agora, o que ele vai verificar? Ele vai verificar vários elementos para ocorrer essas divisões, mas nem sempre, gente, foi do mesmo jeito, essas 5 regiões que nós temos atualmente, nem sempre foi do mesmo jeito que a gente observa hoje em dia, ocorreram várias mudanças, tá? Agora, quais foram os elementos que o IBGE acabou observando? A parte natural, né? Elementos naturais, os elementos econômicos, os elementos sociais e também os históricos. Então, tudo isso vai estar relacionado, né, a essas divisões regionais. A atual regionalização, né, que foi feita em 1988, vai dividir o Brasil em 5 grandes regiões, né? Nós temos o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul. Não esqueça que aqui não tem L, tá? Tem gente que costuma colocar o Sudeste pensando que é o Sul, tá? Mas não tem um L aí. Então, a gente observa essas 5 grandes regiões que o IBGE acabou realizando, né, através dessas características naturais, econômicas, sociais, ok? Mas não esqueçam, nem sempre foi do jeito que a gente observa hoje. Ocorreram várias mudanças feitas pelo IBGE, tá certo? Vamos ver um vídeo agora observando cada região e cada estado que faz parte dessa região aí com o Curumim. É com vocês. Oi, turma! Nosso Brasil é um país de dimensões continentais. Por isso, é necessário dividir para integrar. Essa divisão ajuda na administração do poder público e manter a identidade nacional. Vamos conhecer algumas dessas divisões segundo o IBGE? A região Norte é a mais extensa das 5 grandes regiões no país, com mais de 3.853.575 km², compreendendo os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins. Embora seja mais populosa que a região Centro-Oeste, que é a menos povoada do país, caracteriza-se principalmente pela floresta amazônica. É a segunda maior região em extensão do país, com 1.606.367 km², e é a menos populosa. Compreende os estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e também o Distrito Federal. É uma região em plena expansão, ocupada nas últimas décadas por atividades agrícolas e pecuária moderna. É a segunda região mais populosa do país, com cerca de 53 milhões de habitantes. Abrange os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. O Nordeste enfrenta sérios problemas ligados ao clima semiárido, quente e seco, além das disparidades socioeconômicas. É a menor região do país, em extensão territorial e população. Compreende os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Apresenta como característica marcante o clima subtropical, agropecuária e indústria bem desenvolvida. É a região mais populosa e mais rica do país, com mais de 80 milhões de habitantes e abrange os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Embora desenvolvida economicamente, a região apresenta sérios problemas sociais, especialmente nas grandes cidades. Então, gente, aí vocês puderam observar essas divisões que são feitas aí, foram feitas pelo IBGE. Pode ocorrer mudanças? Pode ser que um dia aí o IBGE reveja todas essas características dos estados e formem outras regiões.
não é mesmo? Então, a gente verifica essa divisão aí formada por 5 regiões de acordo com o IBGE, sendo considerada oficial. Mas, além dessa regionalização feita pelo IBGE, nós também vamos ter uma outra muito importante, tá? Que vai ser a organização do espaço brasileiro através das regiões geoeconômicas. O nome já está falando para a gente, tá? Economia. Essas regiões geoeconômicas também são conhecidos como os complexos regionais, ok? Esses complexos regionais, regiões geoeconômicas, tá? Vai se tratar de uma regionalização que é considerada não oficial, mas a gente utiliza bastante para os nossos estudos na geografia, ok? Principalmente em publicações geográficas, tá? Com esses estudos feitos através desses complexos regionais. Foi criado por Pedro Pinchas Geiger em 1967. Agora, o que ele vai considerar para ter essa formação geoeconômica? Ele considera a formação histórica, ele também vai considerar a formação política, mas principalmente a econômica, tá? Então, ele acabou verificando a economia dos estados brasileiros, tá? Mas também acabou obedecendo a alguns critérios naturais que ele observou também no IBGE, ok? Então, a gente vai verificar no mapa, né, que esses complexos regionais aí, essas regiões geoeconômicas, vão ser formadas em 3, tá? Então, nós teremos aqui, ó, 3 regiões geoeconômicas: a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul, tá? Agora, gente, eu quero que vocês observem bem aqui, ó, nessas divisões, tá? Entre um estado e outro. O que a gente vai observar? A gente observa que existem estados que vai estar em 2 regiões. Vamos ver o exemplo de Mato Grosso. Mato Grosso, gente, vai estar uma parte tanto na Amazônia quanto no Centro-Sul, tá certo? Olha aqui que acaba Mato Grosso, mas vai estar dividido tanto a parte da Amazônia quanto no Centro-Sul. Minas Gerais, por exemplo, também vai estar tanto na parte do Centro-Sul quanto no Nordeste. Então, essa divisão regional geoeconômica não vai estar de acordo com os limites, tá, dos estados. Então, não está de acordo com o limite dos estados, ok? Então, vai ter estado que vai estar em 2 regiões geoeconômicas. Não esqueçam, Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Nosso estado do Amazonas vai estar somente em uma, né, que vai ser na Amazônia, ok, gente? Vamos verificar também algumas características de cada região aí, da região dos complexos regionais. Olha só, a primeira delas vamos verificar sobre a região geoeconômica da Amazônia. O que a gente observa aqui na Amazônia? Nós temos uma baixa densidade demográfica. O que significa isso? Nós temos uma extensão muito grande de terras, porém a quantidade de pessoas ela é baixa, então nós temos, assim, uma baixa densidade demográfica, uma baixa densidade de pessoas morando na nossa região da Amazônia. O processo de ocupação ela é bem mais recente, se a gente for comparar com a parte do Centro-Sul e do Nordeste, tá? Vai estar ligado aos grandes projetos tanto da agropecuária quanto os minerais, tá? O clima que a gente observa aqui vai ser um clima quente e úmido, né? Vai ter alta pluviosidade, por isso que acaba se tornando úmido e uma vegetação ligada ao equatorial, tá? A vegetação aí da floresta amazônica, ok? Essas são as características dessa regionalização geoeconômica da Amazônia. Mas além da Amazônia, também nós temos o Nordeste, né? Então, quais são as características aí do Nordeste? É a região do país onde
vai começar o processo, né, de colonização do nosso país, tá? Então, o povoamento ocorreu de forma mais intensa, principalmente, gente, nos primeiros séculos de ocupação aqui dos europeus. Então, o Nordeste foi muito marcado por essa ocupação, né, por esse povoamento que nós tivemos aqui de exploração, tá? Apresenta grandes diferenças, tá, naturais e socioeconômicas, principalmente entre a porção litorânea. O litoral da região Nordeste ela vai ser mais desenvolvida que o interior, que a parte do meio norte, do sertão, do agreste, diferente ali da parte da zona da mata, ok? Então, a gente observa aí essas características do Nordeste, mas também, de maneira geral, tá? Essa economia do Nordeste, ela ainda é pouco desenvolvida, mas só se te comparar com o centro-sul do Brasil, ok? Então, essa parte econômica do Nordeste tem seu desenvolvimento? Tem, se desenvolve bastante a cada ano que passa, porém, se a gente for ter essa relação com o Centro-Sul, ainda falta se desenvolver bastante. E, por fim, nós teremos aí a região geoeconômica Centro-Sul, né? Uma das mais importantes do nosso país. A região geoeconômica Centro-Sul, gente, ela é considerada a mais desenvolvida economicamente do Brasil, tá? Vai ser o principal responsável pelo Produto Interno Bruto, PIB nacional, cerca de 75% do PIB do Brasil, que é a atividade econômica, setor primário, secundário e terciário, tá? Sua economia, ela vai ser considerada muito dinâmica, não para, são vários setores trabalhando aí nesse Centro-Sul e apresenta um alto grau de industrialização, tá? Então, por isso que acabou se tornando aí muito desenvolvida aí a região Centro-Sul por conta desse desenvolvimento industrial, urbano, que acabou tendo aí na região Centro-Sul. E assim a gente observa essa importância de dividir o nosso país por causa da sua extensão territorial. Verificando essa nossa aula, gente, vamos agora para a nossa DLI. Então, olha só, eu tenho essa primeira questão. A atual divisão regional brasileira foi realizada em 1970 pelo IBGE. Eu quero que vocês citem as regiões e os estados, ok? Questão de número 2, qual a região do Brasil que possui a maior extensão territorial? E a questão de número 3, quais são as macro-regiões do Brasil conforme a regionalização geoeconômica? Já já retorno com vocês.
Estamos retornando agora para o momento da nossa interatividade, o momento de vocês participarem através do chat, escrevendo as respostas de vocês. Desde já quero agradecer a participação de alguns que estão respondendo. Não esqueçam de verificar essas 3 questões, tá certo, gente? Aí os alunos da 6ª etapa da EJA Ensino Fundamental. E desde já quero agradecer também a participação aí dos alunos que estão apoiando vocês. Lembrando que vocês têm que fazer também aí o que os professores de vocês estão solicitando, ok? Então, olha só, nessa primeira questão eu pedi para vocês observarem o mapa e a partir, né, dessa atual divisão regional brasileira que foi realizado em 1970 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Conforme essa regionalização, cite as regiões brasileiras e seus respectivos estados. Então, aqui nós vamos ter a região norte, né? Vamos ter a região nordeste, vamos ter a região sudeste, vamos ter a região sul e vamos ter a região centro-oeste. E pedir para vocês colocarem aí os estados, ok? Nós temos o Amazonas, nós temos Roraima, nós temos Rondônia, o Acre, o Pará, o Amapá e também vamos ter Tocantins, ok? Agora, no Nordeste, nós vamos ter o Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Só que são bem pequenininhos, não dá para escrever dentro aí, tá certo, gente? Na região Sudeste, nós vamos ter Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Na região Centro-Oeste, nós teremos Mato Grosso do Sul, tá certo? Tá dando para enxergar aí, Goiás e o Distrito Federal, tá certo? E também teremos na região Sul, tá? Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Então, aí são as divisões feitas pelo IBGE. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste com os seus respectivos estados. Lembrando, 26 estados mais o Distrito Federal, a resposta da questão de número 1, tá certo, gente? Na questão número 2, vamos verificar aí em relação a qual a região do Brasil que possui a maior extensão territorial. Nós vamos ter o que, gente? A região norte, tá? Então, a região norte vai ser a região que tem a maior extensão territorial, tá certo? Então, ao analisar esse mapa, né, que significa aí que é a divisão político-administrativa e regional do Brasil, é possível verificar, tá? Que a região norte, que é formada por 7 estados, vai ser a maior em extensão territorial. E na questão de número 2, questão de número 3, né, vamos verificar aí que quais são as macro-regiões do Brasil conforme a regionalização, lembrem lá, gente, geoeconômica, que foi feita por Pedro Pinchas Geiger, não vai coincidir com o limite dos estados, vai existir estado que vai estar em mais de uma região. Nós temos 3, não esqueçam, tá? A Amazônia, vamos ter o Nordeste e também o Centro-Sul, ok? Nós vivemos onde? Na Amazônia, mais desenvolvida. O Centro-Sul, esqueci o O aqui, o Centro-Sul, né? E o Nordeste, que vai também estar sendo subdividido em Meio Norte, em Agreste, em Sertão e também ali a Zona da Mata, ok, gente? Então,
Então, aí temos, né, essas 3 questões. Quero agradecer desde já aí a participação de vocês. Muito obrigada pela participação de todos os alunos aí da 6ª etapa, ok? Vamos continuando com as nossas aulas de geografia e agora vamos junto com a professora Juliana. A sua aula continua no próximo vídeo.